E aí, povo lindo de Deus? Galera, a gente vai continuar as nossas aulas da arte baseada na palavra de Deus e dessa vez eu vou falar o tema antes da vinheta, ó. Hoje a gente vai falar sobre teatro é de Deus? Eu tenho certeza que você está interessado nessa resposta, então já se inscreve aqui no canal da Rede, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo porque eu tenho certeza que o conteúdo vai te abençoar muito, beleza? Então bora pro vídeo. Galera, para a gente começar essa conversa é muito importante a gente entender o que é teatro. O que significa teatro? E eu peguei a definição aqui para vocês, ó. Teatro é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Resumindo, teatro é uma ação de uma pessoa que vai despertar o sentimento na outra pessoa. Deu para entender? Aí você pode perguntar, legal, Felipe, mas se a gente está falando da Bíblia, tem teatro na Bíblia? E a resposta é sim. Tem teatro sim, a gente vê lá no livro de Atos um capítulo que mostra um lugar teatro explícito, presente na sociedade já da época. E também tem outras referências com Jesus, e sim, são outras. São várias vezes que aparece Jesus relacionado com o teatro, beleza? Então pra gente começar essa explicação, para vocês entenderem melhor, vamos começar por essa vez que aparece no livro de Atos. Então vamos lá, ó. Tá lá em Atos 19, no verso 29 ao 31. Vamos lá então, ó, para a gente conseguir observar aqui no verso 29, ó. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, esse aqui é o lugar teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram, porque estava todo mundo lá bravo com ele, que eu já vou explicar o porquê. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E galera, vamos destacar de novo, como eu já destaquei quando a gente estava lendo o texto, que nesse caso o teatro não é a arte teatro, mas é o lugar teatro, ok? Mas mesmo assim é interessante ver como que esse lugar já existia na época de Jesus, né? E o mais interessante ainda é ver que Paulo, quando as pessoas estavam lá para tentar prejudicar ele, para não dizer bater, ele falou, não, eu quero ir lá falar com eles, mas as pessoas impediram ele por conta do perigo. Então é nítido ver que Paulo não tinha nenhum problema de entrar num teatro, de falar com as pessoas dentro do teatro. Então era nítido ver que não existia mal nenhum naquilo. Para vocês entenderem o contexto de toda a confusão, era porque Paulo estava pregando contra uma deusa de quais os artífices, que são aqueles que criam estátuas, estavam fazendo. Eles estavam fazendo estátuas dessas deusas para vender, e quando Paulo começou a pregar contra essa deusa, dizendo que ela não é a deusa verdadeira, eles ficaram muito bravos, porque eles começaram a perder vendas, e isso fez eles ficarem pé da vida e começar a querer ir atrás de Paulo para tirar uma satisfação, vamos assim dizer. Então, basicamente, era isso que estava rolando no contexto da história. E aproveitando já que a gente está falando, eu também quero falar sobre Jesus, que foi o segundo exemplo que eu dei quando eu falei que tinha na Bíblia, né? Jesus, ele faz teatro o tempo inteiro. E principalmente quando a gente fala das parábolas. Se você pensar que... Qual que é a definição do teatro? Vamos ler de novo lá, ó. Uma forma de arte na qual um ou vários atores encenam ou contam uma determinada... Apresentam, né? A palavra que está aqui, uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. O que era a parábola? Senão uma história fictícia na qual Jesus, ele contava às pessoas para trazer uma reflexão interna para quem escutava, para o seu público. Então Jesus, ele estava fazendo teatro a todo o momento. Ele sempre contava essas parábolas para tentar despertar um sentimento de mudança no público, para tentar fazer eles entenderem o que de fato tinha valor na vida. Então, agora que a gente já entendeu que o teatro tem na Bíblia, que Jesus praticava teatro, a questão é outra. Pode ter teatro dentro da igreja? O teatro pode acontecer dentro do prédio da igreja, que a igreja somos nós, né? Dentro do lugar onde a gente cultua. Na época de Jesus, o prédio da igreja era chamado de sinagoga, que era onde eles iam estudar as escrituras e etc. E lá em Lucas 13 é mostrado Jesus entrando num sábado dentro da sinagoga, como ele já fazia de costume para estudar as palavras. E lá dentro ele acaba curando uma mulher.
Por ele ter curado no sábado, né, os fariseus ficaram revoltados, porque existia aquela lei do sábado que você não poderia fazer nada no sábado, era um dia de descanso. E eles ficaram revoltados com Jesus e Jesus começou a conversar com ele. Então vamos para a palavra e tentar entender o que estava acontecendo. Essa história está descrita lá em Lucas 13, verso 10, que diz o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Por que eu quis colocar esse verso separado? É só isso mesmo, para mostrar que ele estava dentro do prédio que para nós seria como o prédio da igreja da época, entendeu? E daí agora vamos lá para Lucas 13, no verso 18 até o verso 21. Então vamos reparar aqui o que diz, ó. Olha o título já, as parábolas, depois a gente vai conversar sobre isso. Então Jesus perguntou: como que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Então, galera, é muito interessante ver o que Jesus fez dentro da sinagoga. Ele foi lá, ele contou uma história inventada para despertar um sentimento nas pessoas, uma mudança, que no caso era a revelação do reino de Deus. O que é isso, gente? Isso é uma parábola. E o que é uma parábola? É teatro, por sua definição. Então Jesus fez teatro dentro da sinagoga. Mas é muito importante destacar que a gente não levantou esse tema sobre se pode fazer teatro dentro do prédio da igreja porque nós idolatramos o prédio. Não, pelo contrário, nós entendemos que o corpo de Cristo é a igreja, que nós somos a igreja. Então nós respeitamos a Deus, nós honramos a presença dele e por isso nós também queremos deixar claro sobre como essas coisas funcionam, ok? Então logo a gente consegue responder o título desse vídeo. Teatro é de Deus? Sim, teatro é de Deus. Cara, o próprio Jesus fazia teatro para mandar sua mensagem ao público que ele queria e mandou essa mensagem ao ponto de alcançar o mundo inteiro. Nós usamos as parábolas dele até hoje. Ele é o maior artista de todos. Galera, se esse vídeo te ajudou a esclarecer as suas dúvidas relacionadas ao teatro e igreja, cara, comenta aqui embaixo o que esclareceu, qual foi a parte que mais chamou a atenção. Pra gente é muito importante ter esse feedback da parte de vocês, tá bom? E se você curtiu, óbvio, deixa o seu curtir aqui, beleza? Gente, até a próxima, vão vir vídeos muito mais legais aqui pra frente, não perca nada, beleza? Fiquem com Deus.